Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e hoje eu estou aqui no IGTV no nosso quarto dia da quinzena da drenagem total para falar com vocês sobre alguns mitos e verdades de uma técnica de cirurgia plástica chamada lipoescultura ou lipoenxertia. Bom, o que é essa cirurgia, gente? A lipoescultura é uma cirurgia realizada para melhorar o contorno do corpo e para isso o médico precisa realizar, na verdade, duas técnicas diferentes. A lipoaspiração, no qual ele vai retirar a gordura dessa paciente de uma determinada área, e a lipoenxertia, no qual ele vai injetar essa gordura para dar um volume em uma outra região em que esta cliente não está satisfeita. Bom, e qual que é o objetivo então, Gabriela, dessa lipoescultura? É esculpir o corpo, modelar o contorno corporal em que essa paciente aí deseja alcançar e ficar mais feliz com a autoestima lá em cima. Assim, essa lipoescultura ela vai então aumentar o volume do corpo onde existe depressões, melhorar esse aspecto flácido, né? E moldar essas curvas aonde há pouca gordura, como por exemplo a região dos glúteos. Então essa cirurgia, ela é uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo e as regiões corporais que mais são realizadas é a região da mama, a região dos glúteos, a região das coxas e a região das mãos, aonde a gente tem, né, a gente vai envelhecendo e vai ficando com as mãos bastante enrugadinhas, então é uma região bastante procurada para fazer a cirurgia. Mas tem muita gente aí que tem muitas dúvidas sobre esse tipo de cirurgia, então hoje eu trouxe aqui alguns mitos e algumas verdades para você e eu espero então que essas informações sejam úteis, que elas te ajudem. Então vamos lá. O primeiro mito ou verdade, né? Essa cirurgia de lipoenxertia, ela é mais perigosa do que as outras cirurgias? Gente, isso é um mito. As complicações cirúrgicas, elas surgem, né, mediante quando o paciente se expõe em risco, né? Então, tecnicamente, o perigo de uma cirurgia é o mesmo em qualquer tipo de cirurgia invasiva. O que a gente tem que ser avaliado, o que a gente tem que avaliar é que o profissional que vai fazer essa cirurgia, ele tem que ser habilitado e que o local ele tem que ser apropriado. Então, o paciente ele deve estar em dia, em condições de saúde suficiente para se submeter, né, a esse procedimento e que ele tem que estar adequado. Ele não pode ter doenças crônicas, agudas, ele tem que estar com os exames em dia, tem que estar sob controle. Por exemplo, tem que fazer anamnese, tem que falar para o médico que ele está tomando um certo medicamento, o médico tem que saber. Então, todos os exames pré-operatórios, ele tem que estar em dia, esse risco pré-cirúrgico, né, tem que estar em dia. 2. Procedimento, ele pode ser feito em hospital, em clínica, onde que ele deve ser feito? Gente, um procedimento cirúrgico desse porte, né, ele deve ser feito em hospital, tá? A lipoescultura, ela precisa ser realizada em um ambiente com uma estrutura que vai garantir a qualidade, né, desse procedimento e a segurança desse paciente. Então, o indicado é que seja um local apropriado e autorizado pela vigilância sanitária para a realização desses procedimentos cirúrgicos, tanto a lipoaspiração quanto a lipoenxertia. Gabi, lipoaspiração e lipoescultura é a mesma coisa? Não, gente. Lipoaspiração é a retirada da gordura da região da cliente. A lipoescultura é, na verdade, a reposição dessa gordura em outro lugar para moldar aí essas curvas corporais, né? Para preencher esses espaços aí que a cliente quer preencher. Então, essa é a diferença, tá? É uma outra questão muito perguntada, o procedimento dessa lipoaspiração e dessa lipoescultura, ela pode ser feita em pessoas que querem perder peso? Não, isso é um mito. A finalidade desse procedimento técnico não é para diminuir o peso desse paciente. Ele é aconselhado somente para as pessoas que desejam esculpir o corpo, ou seja,
para as pessoas que têm uma gordurinha localizada em determinado local, eles querem tirar essa gordurinha aqui e colocarem essa gordurinha em outro local pontual do corpo, entenderam? Pessoas que já fazem uma atividade física, sabe? Então não é pra gente que quer emagrecer. O resultado, Gabriela, ele é na hora, o médico pode prometer com exatidão. Gente, embora esse procedimento ele seja bastante duradouro, o resultado ele não é definitivo, ele não é para sempre. Porque a gordura, ela pode voltar, ela pode se acumular. Se o paciente ele não se alimenta de uma forma adequada, se ele não realiza atividade física, se ele, né, a pessoa ela pode ter uma tendência genética e acumular gordura novamente, né? Então, é o que eu falei, ele tem que estar em dia com a tarefinha dele, ele tem que fazer o dever dele. Então, essa gordura ela pode se modificar com o tempo sim, e o tratamento ir por água abaixo. E é muito importante conversar assim com o médico para entender e também para esperar aí esse resultado, né? Sem muito, assim, sem grandes expectativas, porque nada é duradouro, nada dura para sempre. Então, em alguns casos, assim, pode ser que dure mesmo porque a pessoa tem aquela manutenção. Mas a avaliação médica tem que ser, assim, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito bem conversado para o cliente não se frustrar, tá? Então, tem que ter foco e depois tem que ter manutenção desse cliente, senão a lipoaspiração volta mesmo. Gabi, é possível retirar a gordura de um paciente e colocar em outro paciente? Gente, isso é mito, porque seria um transplante de gordura. E transplante de gordura não é enxerto de gordura, né? E muitas vezes o que pode acontecer? Transplante pode ser uma cascata de rejeição com uma resposta de organismo. Então, isso não pode acontecer. A gente utilizaria a gordura do próprio paciente, a gente não, o médico, né? Lembrando até que essa gordura aí, ela vai ser ainda absorvida pelo corpo. Existe uma porcentagem de 30% a 70% em que o organismo absorve essa gordura, tá? E o resultado, Gabi, o resultado dessa lipomodelagem, ele aparece na hora, sim? Você já vê o resultado na hora? Não, gente. Existe um tempo que o corpo ainda vai ficar demasiado inchado, com edema. Então, para você ver esse resultado da lipoescultura maravilhosa, é de aproximadamente aí 3, 4, às vezes 5 semanas, porque ainda existe edema e equimose que vai aparecer, é normal, dói, tem toda aquela sensibilidade. Você tem que fazer a drenagem pós-operatório, então tem que ser algo muito bem, né, resolvido. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo para você e até a próxima aula.